Vamos agora saber como é que anda o mercado do boi gordo, né, nesse 1º de julho. Sobre o assunto, eu converso agora, então, com a Juliana Pila, a analista de mercado da Scott Consultoria. Muito bem-vinda. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, mais uma vez, né, te recebendo aqui. Vamos lá, a primeira semana de julho, aí, né, a gente começando ela, deve trazer esse impulso aí para o consumo de carne bovina? Bom, Simone, comentar um pouquinho então do que a gente viu no mercado, né, nesse 1º de julho, né? Bom, o cenário do final de junho ainda não mudou, né? A gente viu aí no final de junho uma arroba um pouco mais pressionada, apesar da oferta vir mais comedida do que a gente assistia anteriormente, né, em meses anteriores, a demanda, pensando no mercado interno principalmente, estava um pouco mais enfraquecida e com isso, né, a indústria frigorífica dela, ela não estava com tanto ímpeto às compras, pressionando aí um pouco mais a arroba do boi gordo. Nesse primeiro dia, né, do mês, né, a gente já começa a esperar aí uma movimentação um pouco maior, né, principalmente no mercado atacadista. Agora, nesse período do mês, né, nessa primeira semana, nesses primeiros dias, a gente deve assistir aí um mercado varejista indo um pouco mais às compras para recomposição dos estoques. No entanto, né, ainda no fechamento de hoje, a gente não assistiu ainda essa movimentação. Então, o mercado ele ainda segue um pouco mais pressionado. No fechamento de hoje, em comparação com o fechamento de ontem, né, ou seja, o primeiro dia útil de julho em relação ao último dia útil de junho, a gente viu ainda o mercado pressionado. Das 32 praças que a Scott Consultoria faz o monitoramento para a arroba do boi gordo, nós assistimos uma queda em 13 delas e considerando aqui a Praça Paulista, hoje a gente teve um recuo nos preços do boi destinado ao mercado externo, né, que é o boi China, e também uma queda de preços aí na novilha no dia de hoje aqui em São Paulo. Queda, então, no boi China e na novilha, esse mercado de São Paulo que você está trazendo essa análise aí, não é? Porque tem outros que vocês acompanham também. Mas quanto que ficou essa queda aí, se a gente consegue mensurar? Bom, na comparação diária, né, o preço do boi China ele teve uma queda de R$ 3,00 por arroba e a novilha ela teve uma queda de R$ 2,00 por arroba. No fechamento de hoje, o boi China em São Paulo fechou em R$ 315,00 a prazo, o preço no mercado interno ficou em 310, para a vaca ficou em 283 e para a novilha em 295. A gente reforça, né, que a nossa expectativa agora para o mês de julho, a gente deve assistir uma movimentação um pouco melhor aí no final dessa semana, então isso pode vir a trazer uma certa firmeza para o mercado e também, né, cabe lembrar que os números com relação à exportação, que vinha muito bem, né, veio muito bem aí nos primeiros 5 meses do ano, mas no fechamento de junho a gente ainda não tem esses dados consolidados. Esses dados consolidados vão ser fechados na sexta-feira, mas a gente espera aí um recorde para o mês de junho. Então, para a expectativa para o mês de julho, a gente segue aí com exportações em bom ritmo, a depender aí de como que vai se comportar a demanda aqui no mercado interno. Com relação às ofertas, a oferta que vinha um pouco mais comedida, agora a gente deve começar a assistir mais uma oferta aí de animais de confinamento, principalmente ali na segunda quinzena de julho, começo de agosto, né? A gente deve começar a assistir aí as saídas de animais de confinamento do primeiro giro. E lembrando, né, que esse ano estava um pouco mais favorável à rentabilidade do confinamento, com custos menores, então a gente deve ter uma oferta maior aí desse gado confinado, então a gente precisa assistir aí como que vai desenrolar a oferta aí ao longo do mês de julho e como que isso vai se refletir com relação à precificação da arroba do boi gordo. Vamos aguardar isso, não é, Juliana? Você falando aí que uma oferta mais de animais de confinamento e com isso modifica um pouco aí essas escalas, essa escala de abate dos frigoríficos. Como é que está o prazo, o tempo deles hoje?
Hoje, né, as escalas de abate, de modo geral, elas estão bastante confortáveis, elas estão girando aí entre 7 a 10 dias, dependendo da praça pecuária que a gente faz o levantamento. E como eu disse, né, daqui para frente a gente deve começar a assistir mais esses animais provindos de confinamento participando dessa linha de abate. Então, pode ser que em alguns momentos a gente veja aí uma maior oferta e essas escalas fiquem um pouco mais confortáveis. Mas hoje as escalas, de modo geral, elas estão girando na casa dos 7 a 10 dias, dependendo aí da praça pecuária que a gente faz o levantamento. Tá certo, Juliana, mas antes da gente encerrar, a gente está hoje todos os holofotes voltados, né, para o novo Plano Safra 25-26, o plano para a nossa agricultura empresarial. Ontem foi para a agricultura familiar, né, dividido em duas frentes. Aí hoje finalizamos aí. O que vocês estão avaliando? São 516 bilhões aí para o financiamento para a agricultura empresarial, um foco maior no custeio e também comercialização. Essas praças que vocês conversam aí nessa expectativa. Fala para a gente. Bom, Simone, acho que estava todo mundo bastante ansioso, né, para a divulgação desses números, né, com relação ao Plano Safra desse ano. A gente acredita, né, fazendo um comparativo com o Plano Safra do ano passado, a gente tem aí um montante um pouco maior de disponível, né, de dinheiro. Então isso acaba sendo um pouco positivo, mas a gente tem que ver como que vai ser o desenrolar disso para aquisição e tudo mais desse Plano Safra. Mas na nossa visão aqui, estava todo mundo muito ansioso, a gente também, mas agora a gente precisa acompanhar realmente aí como que vai ser o desenrolar disso. De modo geral, o mercado tem visto com bons olhos, né? E estava todo mundo bastante ansioso aguardando esses números. Tá certo, Juliana Pila, analista de mercado da Scott Consultoria, mais uma vez conversando com a gente aí para nos colocar para aí do que está acontecendo no mercado do boi gordo. Juliana, muito obrigada mais uma vez e até semana que vem. Obrigada, Simone, e até a próxima semana. Um abraço a todos. Outro, tchau, tchau.